Eu tenho em minhas mãos um livro que conta a história de mártires, só que de mártires adolescentes que morreram defendendo sua fé em Jesus. Gente, é um livro muito forte, eu só consigo ler uma história de cada vez e eu sempre saio chocado e inspirado. As histórias dos mártires, sem dúvida alguma, elas nos inspiram. Quanto amor eles tinham pela mensagem, sabe? Isso me chama atenção porque é um amor tão grande, capaz de entregar a própria vida por isso. E eu pergunto, será que você morreria pelo Evangelho de Cristo? Será que se você fosse colocado diante de uma prova, sua história estaria aqui dentro ou não? Fala, resenheiros, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa resenha semanal. E aí, me fala o que você está achando dessa temporada. Tá gostando? Tá aprendendo coisa boa? Se sim, escreve aqui nos comentários um aprendizado que você teve nessa temporada que eu quero ler e te responder aí. Combinado? Beleza? Escreve aí. Ah, e não esquece também de dar aquele like, se inscrever, tudo mais aí que você já sabe, tá bom? Beleza? Combinado? Vem pra cá. Nessa temporada a gente está trocando algumas ideias sobre a morte e sobre alguns mistérios que a envolvem. A gente aprendeu sobre vários temas, como por exemplo a imortalidade da alma, o destino dos ímpios, o destino dos justos, entre outros. Hoje, no nosso quinto episódio, a gente vai estudar sobre outra declaração de Paulo que causa muita polêmica por aí. É o texto de Filipenses 1, verso 20, que diz: "Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro." E aí, será que nesse verso Paulo está dizendo que quer morrer logo para estar com Jesus ali imediatamente? Após uma leitura despretensiosa e rápida, esse versículo ele pode deixar entender que Paulo queria morrer para, por meio da morte, se encontrar e estar na companhia de Jesus. Era como se ele quisesse deixar seu corpo mortal para que a sua alma imortal fosse até a presença de Deus. Mas um estudo mais aprofundado nos ajuda a entender o que Paulo queria dizer aqui. Desde o primeiro estudo, a gente tem usado algumas ferramentas que são essenciais para a gente entender a Bíblia direito, e dentre elas, uma das mais importantes que eu já falei aqui é analisar o contexto da passagem. E a gente analisando aqui o contexto dessa carta, a gente encontra Paulo por volta do ano 62 d.C., escrevendo uma carta aos moradores, aos cristãos da cidade de Filipos durante a sua primeira prisão em Roma. Paulo ele não sabia se morreria nas mãos dos romanos ou se seria liberado para viver, mas apesar disso, ele se mostra alegre porque o evangelho estava sendo pregado. Alguns faziam essa pregação por ambição egoísta, enquanto outros por boa vontade e por amor, mas o que importa para Paulo nesse momento é que o evangelho estava sendo pregado. Logo depois disso, Paulo, no versículo 20, descreve e desabafa sobre a realidade, sobre um dilema que ele estava enfrentando. O apóstolo descreve ali o seu desejo de descansar do seu árduo trabalho, mas ao mesmo tempo ele mostra que a sua maior prioridade era honrar o nome de Deus, quer seja pela sua vida, quer seja pela sua morte. Ele inclusive completa dizendo que estava se sentindo pressionado, ele estava cansado do trabalho, mas ele não queria desistir da sua missão. Para Paulo, não existia isso de tirar férias. O seu trabalho era levar a mensagem de Cristo a todos os lugares. E isso era um trabalho muito, muito difícil. Ele sofria muita perseguição. Paulo está deixando claro aqui, através da sua humanidade, que ele só queria um pouco de descanso. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. O melhor do mundo. Obrigado, meu Deus. Paulo percebia que se ele continuasse a viver para Cristo na carne, ele seria capaz de continuar o seu trabalho e inclusive de ver muitos frutos. Mas por outro lado, ele sabia que se morresse, ele poderia descansar do seu fardo do seu trabalho e por sua morte, ele poderia glorificar a Deus. Paulo enfrentou muita coisa, sabe? Ele enfrentou prisões, ele enfrentou açoites, risco de morte, foi apedrejado, naufragou no mar, foi assaltado, passou fome, sede, frio, falta de roupa. Além de tudo, Paulo enfrentava um grande dilema interior. Isso é muito pesado. Sabe, eu fico cansado só de imaginar tudo isso que Paulo passou. Imagine Paulo enfrentando todos esses desafios durante toda a sua vida. Sem dúvida, para Paulo, a morte seria lucro, seria um grande descanso, para que ele pudesse descansar e logo se reencontrar com Cristo na sua morte. Aí você diz, BJ, então Paulo queria morrer para poder estar com Cristo imediatamente? Não, vem cá. Em outro texto, o apóstolo Paulo ele nos assegura que os mortos em Cristo eles não vão para o céu antes dos vivos. Ele é claro em dizer que os que estiverem vivos não precederão aos que dormem. Ele completa dizendo que, dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso não deixa dúvidas pra gente. Os justos irão para a casa do Pai
na volta de Cristo e não na morte. Jesus mesmo disse quando ele prometeu aos seus discípulos que ele iria para o céu, preparar um lugar para eles e então ele voltaria e os buscaria para que eles estivessem com eles. Gente, a Bíblia é muito clara. O que Paulo realmente queria era encontrar Jesus sem passar pela morte. Fazendo ali uma tradução literal do texto de Filipenses 1, verso 20 a 24, a gente pode entendê-lo mais ou menos assim. Paulo dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo nesse tabernáculo, nesse corpo mortal, eu poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, que é agradável a Deus. Assim, eu não sei o que devo escolher. Viver ou morrer. Estou cercado pelos dois lados, viver nesse tabernáculo ou morrer, tendo o desejo de partir e estar com Cristo em sua segunda vinda, o que é incomparavelmente melhor do que as outras duas opções. Mas por causa de vocês é que é necessário que eu continue a viver e permanecer nesse tabernáculo ou nessa tenda, ou como a gente está entendendo, nesse corpo. Paulo aqui nos traz uma grande lição. Ele desejava viver a qualquer custo uma vida que glorificasse a Deus, custe o que custar. Mesmo contra o seu desejo, era essa a vontade dele. A questão-chave, no entanto, é o seguinte: o que nós devemos fazer enquanto nós vivemos no nosso corpo atual? Paulo ele queria engrandecer a Cristo no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E nesse ponto de sua vida, a gente vê que Paulo ele estava exausto, ele sabia que a morte seria lucro, porque ele daria um descanso, mas mesmo assim, Paulo queria glorificar a Deus através do seu corpo. E aí você diz, BJ, mas como Paulo glorificaria a Cristo? O martírio de Pedro ilustra como Cristo pode ser engrandecido mesmo na morte. Pouco antes da sua ascensão, Cristo disse a Pedro que ele seria crucificado e que na sua morte ele glorificaria a Deus. A fidelidade de Pedro na sua morte, sem dúvida, convenceu muitas pessoas que estavam presentes na sua crucifixão. Da mesma forma, o martírio de Estevão também revela como Deus pode ser glorificado até mesmo na morte, porque a serenidade e paz de Estevão impressionaram tanto quanto o próprio Paulo antes de ser conhecido ali como apóstolo de Deus e antes de ser transformado por Deus. Quem sabe quantos milhões de pessoas vão, no final dos tempos, se levantar e agradecer a Pedro, a Paulo, a Estevão, por terem glorificado a Cristo na sua morte. Enquanto a gente vive nessa carne, a gente tem que dar frutos para a glória de Cristo. Por nosso comportamento, por nossas palavras, por nossas ações, nós podemos levar vidas preciosas aos pés de Jesus ou até mesmo para longe dele. Além disso, nos últimos dias da história da Terra, muitos dos fiéis filhos de Deus darão testemunho entregando a sua vida. Jesus mesmo predisse que, antes de todas essas coisas, vocês serão presos, serão perseguidos, vocês serão entregues às sinagogas, lançados nas prisões, levados à presença de reis e de governantes por causa do meu nome. E ele diz que isso acontecerá para que vocês deem testemunho. E ele termina dizendo: tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei as palavras de sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até mesmo por seus próprios pais, por seus próprios irmãos, parentes, amigos, e eles matarão alguns de vocês, e todos odiarão vocês por causa do meu nome. É forte essa expressão, é forte esse texto, mas a gente não precisa se preocupar com a morte. Na verdade, a gente precisa se preocupar em honrar a Cristo com a nossa vida, se entregando, se necessário, para morrer por Ele. Essa é a vontade de Deus para você. Esse é o desejo dele para a sua vida, que na vida ou na morte, o nome dele seja glorificado. Resumindo, Paulo estava cansado do seu trabalho. Paulo queria honrar a Deus com o seu corpo. Paulo queria encontrar Jesus sem passar pela morte. E Paulo nos convida a honrar Jesus, seja com a nossa vida, seja com a nossa morte. Que Deus ajude você hoje a entregar o seu corpo como um sacrifício vivo. Que a nossa história possa estar escrita, não apenas em livros de papel, mas registrada na história da humanidade como pessoas que honraram a Deus na vida ou na morte. Que a gente possa honrá-lo com tudo que a gente faz, com tudo que a gente diz e com tudo que a gente é, para que quando ele voltar nós possamos encontrá-lo e receber da boca dele um chamado dizendo que fomos fiéis ao nosso dever. Você quer ser fiel ao seu dever? Você quer ser fiel a Cristo? Escreva aqui nos comentários: sou fiel. E a partir de hoje, assim como Paulo, seja fiel a Ele na vida ou na morte. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de clicar aqui embaixo nesse link que eu deixei aqui para poder fazer o nosso estudo e assim se fortalecer para ser fiel quando os desafios vierem. Combinado? Faz aqui que quero ensinar você mais da Bíblia e te ajudar a se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Clica aqui.